Oséias, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 15, diz assim: Julgamento contra Israel. Ouçam isto, sacerdotes. Atenção, israelitas. Escute, ó família real. Esta sentença é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha em Mispá, uma rede estendida sobre o Monte Tabor. Os rebeldes estão envolvidos em matança. Eu disciplinarei todos eles. Conheço Efraim. Israel não pode se esconder de mim. Efraim, agora você se lançou à prostituição. Israel se corrompeu. Suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles. Não reconhecem o Senhor. A arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado. Judá também tropeça com eles. Quando eles forem buscar o Senhor, com todos os seus rebanhos e com todo o seu gado, não o encontrarão. Ele se afastou deles. Traíram o Senhor, geraram filhos ilegítimos. Agora suas festas de lua nova os devorarão, tanto a eles como as suas plantações. Toquem a trombeta em Gibeá e a corneta em Ramá. Deem um grito de guerra em Bet-Avém. Esteja na vanguarda, ó Benjamim. Efraim será arrasado no dia do castigo. Entre as tribos de Israel eu proclamo o que acontecerá. Os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites. Derramarei sobre eles a minha ira, como uma inundação. Efraim está oprimido, esmagado pelo juízo, porque decidiu ir atrás de ídolos. Sou como uma traça para Efraim, como podridão para o povo de Judá. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá os seus tumores, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar a ajuda do grande rei. Mas ele não tem condições de curar vocês, nem pode sarar os seus tumores, pois serei como um leão para Efraim e como um leão grande para Judá. Eu os despedaçarei e irei embora. Eu os levarei sem que ninguém possa livrá-los. Então voltarei ao meu lugar até que eles admitam sua culpa. Eles buscarão a minha face. Em sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente. O Senhor Jesus está falando com a gente sobre os israelitas e também sobre os efraimitas. Estes homens, este povo, essa nação, eles estavam em idolatria, em prostituição. Sendo que essa prostituição não é só uma prostituição carnal, mas é uma prostituição espiritual. Porque eles estavam idolatrando, cultuando e adorando a imagens e a outros deuses. Eles têm uma aliança com Deus, porém estavam quebrando, traindo essa aliança que eles têm com Deus, cultuando, adorando e exaltando a deuses feitos por mãos humanas, a imagens idólatras criadas por homens. E ao invés de eles estarem cultuando ao Deus vivo, eles estavam buscando algo ali para satisfazer os desejos deles, os prazeres deles. E isso era o pecado. Eles estavam se sujando do pecado, eles estavam se prostituindo, pecando, idolatrando e se afastando cada vez mais do Senhor. E o Senhor ele fala que mesmo se eles fossem até o Senhor com seus rebanhos e gados fazer sacrifícios ao Senhor, o Senhor se afastará deles, porque eles estão indo sacrificar, mas não é de todo o coração. A palavra diz, mais vale a obediência do que os sacrifícios. E eles estão se importando em sacrificar, sendo que eles não estão obedecendo. Aquele sacrifício não é feito de todo o coração, não é feito em obediência. E este é um sacrifício que não é agradável ao Senhor. Então o Senhor se afasta deles. O Senhor fala com a gente sobre isso, na verdade. O Senhor fala com a gente que a gente deve renunciar. Eles só podem ter uma intimidade com Deus quando eles renunciarem às vontades carnais deles, quando eles renunciarem àquilo que está afastando eles da presença de Deus. E depois o Senhor fala com a gente que eles vão buscar ansiosamente pelo Senhor quando eles estiverem passando por necessidade. Porque quando eles verem, quando eles estão adorando, cultuando outras imagens, mas o quê? E ainda querem fazer algo pro Senhor, mas tipo assim, sem se arrepender dos erros e pecados deles. E por isso também que o Senhor se afasta deles. Eles estão adorando e cultuando outras imagens, e estas coisas não fazem nada por eles, porque não passa de pedra, não passa de uma madeira, não passa de uma imagem, não passa de nada. Aquilo ali não tem vida. Aquilo ali não é nada mais do que uma criação idólatra. E esta criação idólatra que eles fizeram, né, não podem fazer nada por eles. Sendo que uma coisa é que estas criações idólatras não são só imagens, coisas assim. O Senhor fala com a gente que isso também pode ser amizades, pode ser um ambiente, pode ser uma pessoa, pode ser um relacionamento, pode ser qualquer coisa que você coloca como prioridade na sua vida, que você prioriza aquilo, você idolatra aquilo, você prioriza aquilo mais do que você buscar ao Senhor, mais do que você fazer a vontade do Senhor. Você
aquilo te afasta de Deus e você prioriza aquilo, entende? É você fazer uma vontade que está te afastando da presença do Senhor, te afastando do Senhor Jesus. Isso é uma idolatria, isso é uma prostituição, porque eles estão se prostituindo, eles estão se entregando a uma imagem, estão se entregando a algo que não vem de Deus. E isso não é de Deus, isso não é o que agrada ao Senhor. O Senhor fala que neste momento que eles vão estar cultuando e adorando outros deuses, quando eles começarem a passar por necessidades e realmente por aflição, por algumas situações, e eles verem que estas imagens, essas pessoas, essas amizades não fazem nada por eles, eles vão pensar, nossa, eu preciso de Deus. E então eles vão buscar ansiosamente pelo Senhor, porque eles vão reconhecer que eles precisam do Senhor, sendo que essa busca requer uma renúncia. Renúncia da prostituição, renúncia daquilo que está afastando eles da presença de Deus. E então eles vão precisar o quê? Renunciar, vão precisar se afastar daquilo que está os afastando do Senhor. Eu queria contar um testemunho, porque essa palavra foi a palavra que o Senhor tinha falado comigo hoje, porque hoje eu fui à minha família e eu tinha orado ao Senhor Jesus antes de ir pra lá, pedindo ao Senhor que eu viesse se fosse da vontade do Senhor de eu ir pra lá. E eu pedi ao Senhor por uma palavra, e o Senhor me deu essa palavra. E ontem o Senhor tinha falado, eu tinha orado ao Senhor sobre isso ontem, eu tinha pedido uma confirmação, o Senhor me confirmou ontem, e hoje eu orei ao Senhor em relação à palavra, o Senhor me deu a palavra e eu pedi uma confirmação e o Senhor me confirmou. Deus é misericordioso, Deus é bom, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu fui à minha família e o Senhor, Ele fez algo ali que eu sei que foi o Espírito Santo. O Senhor, Ele queria que eu fosse lá por um propósito e eu não sabia qual era o propósito. Eu fui e no momento, na hora, o Senhor fez, o Senhor preparou tudo. E depois eu comecei a sentir uma alegria, assim, muito grande, assim, sabe? O Espírito Santo me encheu, assim, de uma alegria muito grande, assim, que eu não sei como explicar. Mas tudo pra glória de Deus. E foi exatamente essa palavra que o Senhor tinha falado pra mim, compartilhar, né, com a minha família. E, sabe, é a gente entender que, tipo, que o Senhor, Ele quer que a gente venha renunciar. Porque a palavra de Deus diz que pra gente entrar no reino dos céus, a porta é estreita. E não tem como a gente entrar em uma porta estreita com bagagens nas nossas costas. O Senhor Jesus nos dá um fardo leve, um jugo suave. Essas bagagens são pesos, essas bagagens estão nos afastando de Cristo. E é necessário a gente deixar todas essas bagagens para trás. É necessário a gente renunciar a tudo o que está nos afastando do Senhor, pra gente entrar no reino dos céus, pra gente fazer a vontade de Cristo, pra gente buscar o Senhor Jesus. Jesus, Ele tem o melhor pra gente, Jesus, Ele é maravilhoso, Jesus, Ele é glorioso, e quando a gente deixa de fazer as nossas vontades, a gente renuncia às nossas vontades carnais e segue com a vontade do Senhor, é maravilhoso, porque a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita, que é agradável, vai ser feita sobre as nossas vidas. E é isso, sabe? É a gente confiar nele, descansar nele e fazer a vontade dele. Eu sei que, às vezes, a renúncia em si é uma coisa que é difícil, mas com Jesus é melhor, sabe? Porque Jesus, Ele tá ali com você. Jesus, Ele vai te fortalecer. Jesus, Ele te abençoa, tipo assim, infinitamente mais do que você pode imaginar. E nessa recompensa está em Cristo Jesus. Viver a vida eterna com o Senhor Jesus, aquilo que Jesus já fez por amor a nós, e glória a Deus por isso. Então o Senhor, Ele tá falando sobre a gente renunciar. Renunciar às nossas vontades carnais, renunciar aos nossos desejos, porque isso não vai nos levar a lugar algum, seguirmos as nossas vontades que são carnais, porque a vontade carnal, ela leva à destruição. Mas Jesus não, se a gente segue a vontade de Cristo, Jesus vai nos levar à vida que é Ele, e a gente está aí na vida, Jesus vai nos levar à vida eterna, viver eternamente com o Senhor. E fazer a vontade dEle é a melhor coisa. Então, renuncie às suas vontades para fazer aquilo que Cristo tem para sua vida, porque grandes são as coisas que Deus tem para fazer na sua vida, sendo que é necessária uma atitude sua. Se o Senhor falou comigo, eu não iria, mas o Senhor falou comigo. E eu tinha que renunciar o meu desejo de não ir. Renunciar a minha vontade para fazer a vontade do Senhor. Então é exatamente isso. É a gente renunciar a nós mesmos para fazer a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Jesus te ama muito, que Deus te abençoe. Fique com Deus. Jesus te ama muito, 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 muito mesmo.